18h09. Vai começar o show. Show de bola! Bola rolando, as últimas do futebol pernambucano e os destaques nacionais e internacionais. Vez de destacar o Sport Clube do Recife, o Sport que conquistou a sua segunda vitória consecutiva e a primeira em casa no Campeonato Brasileiro da Série A. Sport 2, Bahia 0, um clássico nordestino com vitória pernambucana ontem à noite na Ilha do Retiro. Bom início do Claudinei Oliveira comandando o Sport Clube do Recife, segunda-feira rubro-negra. Igor Moura. Muito boa noite, um abraço pra você, Haroldo Costa, um abraço pro amigo ligado aqui nesse Bola Rolando. Verdade, bom início, o treinador manteve o 100% de aproveitamento, venceu o Paraná em Curitiba por 2-1, agora venceu o Bahia por 2-0. Bom público ontem na ilha, né, Haroldo? Registrado, a gente ficava preocupado por conta do horário das 7 da noite de um domingo, mas 15.165 torcedores foram ao campo e proporcionaram a renda de R$249.050. O Sport com o controle do jogo, o Sport sofreu um pouco sem a posse de bola até os 25 da primeira etapa, depois o Sport conseguiu seu gol na reta final do primeiro tempo, já com a partida bem equilibrada. No segundo tempo fez gol cedo com o Cláudio Vinck, primeiro gol foi contra do goleiro Douglas e garantiu uma vitória até sossegada para cima do Bahia, que depois que venceu o Sport na Copa do Nordeste no ano passado na final, vem se tornando um freguês no Campeonato Brasileiro. 3 jogos, 2 no ano passado, 1 esse ano, 3 vitórias rubro-negras. O Sport, que inclusive deu um salto na classificação, foi à 8ª colocação, está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2019, 7 pontos em 4 jogos, 58% de aproveitamento, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Sport, só para se ter ideia, está a 1 gol de saldo do 6º colocado, fechando o G6, que daria classificação para a Libertadores da próxima temporada, o Atlético Mineiro, que também tem 7 pontos, porém um saldo ligeiramente superior. O Sport está apenas 3 pontos atrás do líder Flamengo e abriu 5 pontos da Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, tem 2 pontos. Agora a Chape joga hoje com o Paraná. Como um dos dois deverá pontuar, não tem como ninguém sair com 0 pontos dessa partida, o Sport vai diminuir um pouco essa distância para a zona de rebaixamento, mas já tem uma distância considerável e foi bom, Haroldo, chegar aos 7 pontos de 12 possíveis pela sequência que o Sport tem pela frente, né? Nesse mês de maio, para o torcedor ter ideia, o Sport pega 2 gigantes mineiros e 2 gigantes paulistas. Pega o Cruzeiro, domingo agora, 11 da manhã no Mineirão. Dia 20 pega o Corinthians, esse jogo que deve acontecer na Arena de Pernambuco, às 4 da tarde de um domingo, expectativa de casa cheia. O sábado, dia 26, joga contra o Palmeiras em São Paulo. E no dia 30 de maio, numa quarta-feira, às 7h30, joga contra o Atlético Mineiro na capital pernambucana. E o Sport teve uma segunda-feira de folga depois dessa vitória para cima da equipe do Bahia nesse clássico regional que o Sport levou a melhor. A reapresentação acontece amanhã às 9 da manhã no CT Rubro Negro em Paratibe e já com a expectativa de que Michel Bastos, que fez seu tratamento durante essa semana no Palmeiras, um tratamento que teve no resto da sua lesão, reta final do tratamento da sua lesão, já comece a trabalhar juntamente com seus novos companheiros nessa mesma semana, trabalhar com bola. Aliás, a gente fica no aguardo, Haroldo, pelo retorno do Cláudio Vinck. O Cláudio Vinck saiu sentindo ontem um desgaste, correu muito, foi eleito pelo Screte de Ouro como melhor em campo. Ele que saiu com a mão na virilha, na parte esquerda da virilha, diz que foi mais o cansaço mesmo, o desgaste. O que preocupa é que o Raul Prata teve um quadro de conjuntivite, por isso o Cláudio Vinck foi titular, e o Raul Prata parece que teve um caso um pouco mais agravado que a conjuntivite. O diagnóstico ainda não saiu, mas preocupa o departamento médico do Sport. Um bom início, né, Igor Moura, do time do Sport, a estreia de um treinador aí no início da competição, aquela imagem que ficou do 3-0 que tomou do América Mineiro era muito feia, parecia realmente um time não competitivo, apesar de ter feito até um segundo tempo razoável, mas o 3-0 chamava atenção. E agora um início mais positivo. O empate com o Botafogo também deixou a sensação que o time foi competitivo, né? No segundo tempo, o goleiro Gatito Fernandes pegou muita bola, uma noite inspiradíssima, mas agora um time mais positivo, né? Ganhando 2 partidas consecutivas, ganhou do Paraná fora, ganhou do Bahia em casa. Agora vem a chamada pedreira, né? Vem aí o Campeonato Brasileiro realmente forte, né? O Campeonato Brasileiro em nível alterado para o Sport. Esse nível contra Bahia, Paraná é um nível. Agora vem um nível mais difícil, né? Que é você ter uma sequência com Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras,
Internacional, Atlético Mineiro, Grêmio. São os desafios pela frente, mas a sequência é Cruzeiro fora, Corinthians em casa, Palmeiras fora, Atlético Mineiro em casa. E Internacional depois fora. E Internacional fora, lá em Porto Alegre. Então você tem uma sequência aí de 5 jogos considerados difíceis. Pois é. Então, mas o início é bom. E ainda tem jogador para estrear, como Michel Bastos. E agora você pode falar também da negociação com Rafael Marques, que é um jogador que o Sport também está tentando trazer para reforçar ainda mais o time. Seriam os dois, entre aspas, midiáticos, né? O Sport foge um pouco desse midiático, né, Haroldo? Essa questão do virtuoso, o Sport tá correndo um pouco. Mas olha, também, talvez o Rafael Marques não mereça essa alcunha, né? Não mereça esse título. Mas o Michel Bastos é um jogador de seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, né? Jogador de Champions League, né? Já atuou em Champions League em alto nível como titular do Lyon. E o Michel Bastos chega com a incumbência de ser esse homem do setor de criação, jogando do jeito que ele quer, do meio pra frente. E eu repito, a negociação custo-benefício pro Sport, claro que é uma incógnita, toda contratação de um atleta, ela gera certa dúvida e expectativa, pode dar certo ou não, a depender da qualidade do atleta, ela pode vir a dar mais certo que outros jogadores. Agora o Michel Bastos vai atuar na sua função e o Sport vai pagar apenas 1/3 do salário dele. Eu pesquisei e fui me informar sobre essa negociação do Rafael Marques. É o seguinte, Rafael rescindiu seu contrato com o Cruzeiro, ontem nem no banco ficou contra a equipe do Botafogo, na vitória do Cruzeiro por 1-0, já não tinha ficado nem no banco contra o Vasco nos 4-0 do Cruzeiro pela Libertadores, rescindiu seu contrato. O atleta recebe no Cruzeiro pouco mais de R$300 mil por mês. O Sport vai pagar menos de 50% desse valor, pela negociação do Rafael Marques. E é o seguinte, o contrato, o Rafael Marques é até o fim do ano por empréstimo, e se o Rafael tiver um rendimento X, que está nos gatilhos do contrato, jogar X partidas, que eu não tenho esse número com precisão ainda, e o Sport permanecer na Série A, o atleta vai ter seu contrato, seu vínculo renovado automaticamente com o Sport. Ou seja, tem um contrato também de produtividade agendado para a próxima temporada. É um atleta que tem 34 anos, mas se cuida, dificilmente lesiona. Teve uma boa sequência no Botafogo jogando na beirada, pelos lados do campo, nas extremidades. No Cruzeiro foi mais posto como homem de área. E ainda assim, apesar do rendimento não tão satisfatório, não passou vergonha, digamos assim, no Cruzeiro. Queria jogar com um pouco mais de continuidade, mas a gente sabe que o elenco do Cruzeiro é complicado. Que é o que o Sport precisa, na minha opinião, né? Claro que os gols estão aparecendo aí, apareceram contra o Paraná e também contra o Bahia, mas ontem, por exemplo, Cláudio Vinck, né, fez o gol. Não é que só o centroavante tem que fazer gol, não, o lateral direito também pode fazer, claro, deve fazer, mas precisa desse homem referência. Acho que o Rogério é muito esforçado nesse ponto, mas ainda não é tão produtivo na função, jogador mais de velocidade para jogar nos lados do campo. E o primeiro gol foi o gol contra do goleiro, né? Gol contra uma jogada do Marlone. Uma jogada do Marlone pela esquerda, né? E o goleiro acabou botando pra dentro. Mas precisa realmente dessa referência. Ontem a gente viu o Carlos Henrique entrando também. Talvez seja um jogador que ganhe mais confiança. Precisando ganhar Vamos ainda aguardar, ritmo, né? Perder peso. Ele tá muito lento ainda. Mas fechando com o Rafael Marques, pode ser até essa referência, né? Terça ou quarta-feira ele deve estar chegando. Já disse o sim ao Sport. A única coisa que falta é ele pegar o contratinho ali e assinar. Acabou. Está tudo certo com o Sport, com o atleta, com o empresário, e o Cruzeiro já teve o contrato rescindido com ele, para ele vir emprestado ao Sport com esse valor que eu estou dizendo, menos de 50% dos R$320 mil que ele ganha por mês na Raposa. Já se enquadra aí numa nova política do Sport de pagamento de salários, né? Isso, um teto que o Sport estabeleceu para qualquer jogador, e o Michel Bastos, vale salientar, vai recebendo ainda menos que o próprio Rafael Marques. Que era emprestado. Algo que a gente não ouvia falar há muito tempo na Ilha do Retiro, né? Teto salarial. Você abriu o bolso para Diego Souza, André e outros jogadores, mas agora o Sport controlando muito mais os gastos. Pois é, fica essa dúvida da lateral direita, Haroldo, por conta do Cláudio Vinck, esse desgaste muscular que ele teve, e a questão da conjuntivite que piorou no Raul Prata, e o Sport procura ainda um lateral direito, tá? O Sport ainda procura no mercado um lateral direito, procura um lateral esquerdo, porque só tem o Sander como um jogador um pouco mais talhado na posição, o outro é o Evandro. O Sport procura um primeiro volante
para dividir responsabilidades com o Anselmo. Para a diretoria do esporte, o Anselmo é um jogador que funciona melhor ainda como segundo homem de meio campo do que como primeiro, apesar de estar muito bem, obrigado, na posição durante a temporada. Desde o ano passado, o Anselmo tomou conta da cabeça de área do esporte. O esporte ainda procura um volante e um jogador de extrema velocidade. O esporte quer um jogador para atuar dos lados do campo que tenha uma extrema velocidade. Eu até conversando com uma pessoa ligada ao esporte, eu citei alguns exemplos, como o Keno no Palmeiras, como o Rainer foi no Náutico em 2012. Esse tipo de jogador, aquele jogador que você dá a bola nele com a velocidade, ele consiga segurar a bola e desafogar um pouco. Dar um pouco mais de profundidade ao time e amplitude para... O Andrigo não seria essa peça? O Andrigo não tem tanta velocidade assim, né, Haroldo? O Sport tá procurando um jogador de velocidade mesmo. O Andrigo é um jogador que pode fazer essa função dos lados do campo. Okay. Agora no Paraná também jogou centralizado e no Inter também. Ou seja, o Sport vai tentando dar mais opções pro Claudinei para jogar mais pelos lados do campo, visto que o titular absoluto que ele tem na ponta esquerda é só o Marlon.